Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Eu sou a Paula. E eu sou o Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo nosso aqui da IBD Fiel. Isso aí. Hoje a gente vai conversar sobre o tema da revista do quarto trimestre de 2025. Um tema, olha, muito especial. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Exato. Homens e mulheres que, permaneceram fiéis a Deus mesmo e diante das circunstâncias difíceis da vida. Acho que vai ser um trimestre incrível. Com certeza. E nossa conversa hoje vai focar um pouco nos materiais de introdução desse trimestre. Tentar entender a proposta, o que a gente pode esperar, né? Sim, é um tema fascinante mesmo, porque olhar para essas vidas, que estão lá na Bíblia, é sempre uma chance da gente crescer muito. Vamos juntos explorar essas ideias que o material traz sobre por que estudar essas pessoas e como fazer isso, né? Perfeito. Mas antes da gente mergulhar fundo, aquele lembrete amigo. Não esquece de visitar a nossa página no Instagram, é @ebdfiel. Curte lá, compartilha, ajuda a gente a levar a palavra de Deus para mais gente, mais alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. O apoio de vocês faz toda a diferença. Com certeza. É uma alegria poder compartilhar, né? E a gente conta mesmo com todo mundo para essa mensagem ir mais longe. Bom, então vamos lá. Ok, vamos desempacotar isso. A primeira coisa que salta aos olhos assim nos materiais é a justificativa, né? Por que olhar para essas figuras lá do passado? E o material ele é bem claro, não é só história. Não mesmo. Diz que estudar esses relatos dá pra gente relevantes lições e princípios a serem aplicados na vida diária dos discípulos de Cristo hoje. É pesado isso, né? Não é só coisa antiga, então. De jeito nenhum. E esse é um ponto de partida, assim, crucial, sabe? A Bíblia não é um livro de história qualquer, né? Embora tenha história. É a palavra de Deus. E essas narrativas, elas são pedagógicas. Elas mostram verdades que não mudam sobre Deus, sobre nós, sobre como a fé funciona na prática. Entendi. Quando a gente estuda, a história de José no Egito, a perseverança dele, ou a coragem da Ester, a gente não tá só aprendendo um fato antigo. A gente tá vendo ali princípios de fidelidade, de confiança, de como Deus age, que valem para hoje. As circunstâncias mudam, claro, a tecnologia, tudo, mas o coração humano, os dilemas e Deus, isso não muda, né? Faz muito sentido. É como se fossem estudos de caso inspirados por Deus, né? Mostrando a fé na prática, no meio da vida real, com toda a complexidade. Exato. E o material ainda diz que essas pessoas foram chamadas e capacitadas por Deus para levar adiante o seu perfeito plano para a humanidade. Isso adiciona uma camada a mais, né? Não eram só pessoas vivendo a vida, tinha um propósito de Deus ali. Precisamente. Isso mostra a soberania de Deus, né? A providência dele agindo na história. Ele não tá só assistindo. Ele chama, ele capacita, ele direciona. Entender isso ajuda a gente a ler as histórias não só como biografias, mas como partes da grande história da redenção. E ver o chamado e a capacitação na vida deles nos faz pensar também no nosso lugar no plano de Deus hoje, né? A gente também é chamado a participar. E a forma como eles responderam, com lutas, com vitórias, serve de espelho e de guia pra gente. Essa ideia de capacitação divina é interessante. Já diferencia bem de heróis comuns, né? Mas antes de ver de onde vinha essa capacidade, os materiais ressaltam uma outra coisa muito importante. Ah, sim. O que é fascinante aqui é a ênfase na humanidade deles. O material fala, claro, apesar de marcantes, virtuosos, eram seres humanos com limitações e debilidades. Isso vai contra, um pouco a forma como a gente às vezes idealiza esses heróis da fé. Totalmente. A gente bota num pedestal, né? Ficam lá em cima, quase inalcançáveis. Pensa em Abraão, Moisés, Davi, Maria e esquece que a Bíblia não esconde nada. Mostra as falhas, os medos, as dúvidas deles. Por que é tão importante a gente reconhecer essas limitações e debilidades? Para aprender. Olha, porque isso faz a graça de Deus brilhar mais, né? E torna a fé deles algo que inspira de verdade. Se eles fossem perfeitos, a gente ia admirar, mas como a gente ia se identificar? Como ia aprender na prática? É verdade.
O fato deles terem passado por circunstâncias difíceis e desafiadoras, iguaizinhas às nossas muitas vezes, deles terem errado, sentido medo, lutado contra pecado e mesmo assim encontrado um jeito de ser fiel, isso mostra pra gente que essa caminhada de fé é possível pra gente comum, como nós. Nossa, que perspectiva. A Bíblia é muito honesta, né? A mentira de Abraão, a raiva de Moisés, o pecado de Davi, a negação de Pedro. Ver isso não diminui eles, pelo contrário, humaniza e faz a obra de Deus na vida deles ser ainda mais incrível. Então a mensagem não é seja perfeito igual a eles, porque nem eles eram. É mais tipo, olha como Deus agiu através de gente imperfeita que confiou nele. Isso quebra a barreira da idealização, né? E anima a gente a buscar Deus, mesmo com a nossa fraqueza. Exatamente. A conclusão principal que o material traz é que, apesar de tudo isso, eles foram fiéis e perseverantes na fé em Deus. Essa é a tensão. Fragilidade humana de um lado e fidelidade sustentada pela graça do outro. É aí que estão as lições mais fundas. Entendi. A fidelidade deles não veio de uma força de vontade de ferro ou porque eles não tinham lutas. Veio de uma relação com Deus, uma dependência dele, mesmo no meio das quedas, das dificuldades. Isso ensina pra gente sobre arrependimento, recomeço, a paciência de Deus e o que é fé de verdade. Não é não ter dúvida, mas confiar apesar da dúvida. É aqui que fica realmente interessante. Porque se eles eram humanos, falhos, com desafios enormes, e ainda assim conseguiram ser fiéis, perseverantes, a pergunta é óbvia. Como? De onde vinha essa força toda? E o material parece que responde isso direto. Sim, as fontes vão direto ao ponto. Dizem que a força, a determinação e o esforço destes personagens tinham sua fonte no Senhor e em sua vontade revelada. Tá aí o segredo, a chave para entender a vida deles. Não era autoconfiança, não era pensamento positivo, sabe? Era uma conexão real com Deus. A força deles vinha dele, não deles mesmos. Eles buscavam a Deus, ouviam a voz dele e achavam nele o sustento para continuar. Isso muda completamente a forma da gente ver o esforço deles. Não é que eram passivos, mas a energia para agir, para perseverar, para obedecer, vinha de fora, de cima. Como a gente entende melhor essa fonte no Senhor? E o que quer dizer sua vontade revelada nesse contexto? Era só seguir os mandamentos? É mais fundo que só seguir regras, sabe? Fonte no Senhor fala de dependência, como a videira depende do tronco, né? Eles dependiam de Deus para ter vida espiritual, força moral. Isso aparecia na oração, na busca por direção, na confiança mesmo quando tudo parecia dar errado. Certo. E a vontade revelada, sim, inclui os mandamentos, a lei de Deus que dá o caminho ético, mas também pode ser a direção específica que Deus dava para eles, né? Pensa no chamado de Abraão para sair da terra dele, ou as instruções para Moisés. Discernir e obedecer essa vontade era central para eles. Para a gente hoje, essa vontade está principalmente na Bíblia, claro, iluminada pelo Espírito Santo. E o material ainda traz um detalhe curioso. Eles estavam atentos às oportunidades proporcionadas pelo Senhor. Isso sugere uma postura ativa, né? Não só uma dependência passiva. O que significa estar atento assim? É ficar esperando um milagre? Eu acho que é mais que esperar milagre. Estar atento às oportunidades sugere uma sensibilidade espiritual, sabe? Um discernimento para perceber aonde Deus está agindo e como eles podiam entrar nessa ação. Pode ser uma porta que abre para servir, uma necessidade que aparece e eles sentem que precisam ajudar, um momento de falar a verdade, uma chance de ser misericordioso. Interessante. Pense em Neemias, ouvindo sobre Jerusalém e percebendo a chance de agir, buscando o rei, ou Paulo, vendo as portas abertas para pregar em várias cidades. Então, fidelidade não é só resistir ao mal, mas também abraçar as chances de fazer o bem, de cumprir o propósito de Deus. Isso exige atenção, oração e disposição para sair do conforto, né? Uma fidelidade ativa, então, não só reativa. E isso conecta a dependência de Deus com a nossa responsabilidade de agir com sabedoria, com coragem, quando a chance aparece. E como essa dinâmica toda humanidade, dependência de Deus, fidelidade, vira exemplo para nós.
O material diz que eles são exemplos maravilhosos. Sim, e se conectarmos isso ao quadro geral, essa ideia de exemplo é chave. Eles não são só personagens da história, são modelos. A vida deles mostra como é possível viver para Deus nesse mundo complicado. Mas o material tem um cuidado importante, né? Pra gente não cair na armadilha do copia e cola. Como assim? Imitar só por fora o que eles fizeram não garante nada, porque a fonte do poder deles não era humana. E é por isso que as fontes trazem um elemento crucial pra gente hoje. Que seria? A necessidade da indispensável ação do Espírito Santo. Aí está a ponte entre eles e nós. Assim como a força deles vinha do Senhor, a nossa capacidade de viver fielmente, inspirados por eles, também depende de Deus. E para nós, na nova aliança, essa fonte é o Espírito Santo que mora em nós. Ah, claro. Tentar viver a vida cristã, imitar esses heróis só na força de vontade é receita para se frustrar, né? A mesma dependência que eles tinham de Deus, a gente precisa ter do Espírito Santo. Entendi. Então não é para copiar mecanicamente o que eles fizeram, mas buscar a mesma fonte de poder, o Espírito Santo, para ele produzir em nós um caráter parecido, uma fidelidade adaptada para a nossa vida hoje. É tipo uma dinâmica paralela, mas com a clareza que a gente tem hoje sobre o Espírito. Colocado. É o Espírito Santo quem nos transforma, nos santifica, nos ajuda a entender a palavra, nos dá força na tentação, guia as decisões, capacita para o serviço. Ele é o agente de Deus que torna a vida cristã possível, que dá fruto. Sem ação indispensável dele, os exemplos da Bíblia ficariam lá longe, inatingíveis. Mas com ele, viram inspiração viva, possível de refletir na nossa caminhada. Isso levanta uma questão importante. Se a ação do Espírito é indispensável, como é que a gente, na prática, cultiva essa dependência, essa abertura para ele agir em nós? Como buscar essa capacitação para viver fielmente como esses personagens que a gente vai estudar? O que a vida deles ensina sobre isso? Olha, essa é uma das grandes perguntas, né? E provavelmente cada lição do trimestre vai ajudar a responder olhando para cada personagem. Mas assim, de modo geral, a gente vê alguns padrões na Bíblia. Eles cultivavam essa relação com Deus, orando sempre, buscando a Deus, meditando na palavra dele para ouvir a voz dele, obedecendo aos mandamentos para andar no caminho dele e muitas vezes tendo comunhão com outros que também serviam a Deus. Para nós, hoje, os princípios são os mesmos, né? Vida de oração sincera, estudo da Bíblia sério, aplicado, busca por obedecer o que a gente entende que Deus quer e participar da igreja, da comunhão, onde a gente se anima, se edifica. É nesse ambiente de busca e submissão que o Espírito Santo age mais livremente, capacitando, transformando. Não é fórmula mágica, é um caminho de relacionamento, de dependência contínua. Então, o que tudo isso significa? Olhando para esse conjunto todo, essas ideias da introdução, qual é a grande promessa, o objetivo desse trimestre de estudos que está começando? O objetivo, claro, não é só juntar informação sobre gente do passado, né? Como o material diz, tirar lições práticas sobre fé, perseverança, dependência de Deus e atenção à sua vontade. É um convite para a gente aprender com a vida real, com os acertos e erros de homens e mulheres que andaram com Deus. E reconhecer sempre as limitações e debilidades dele serve de ânimo para a gente, né? Mostra que Deus não escolhe só os supercrentes, mas usa gente comum, com luta real, que está disposta a confiar nele, a depender da força dele. Isso torna as lições bem mais aplicáveis, mais cheias de esperança para nós. Sem dúvida nenhuma. A beleza do Evangelho é essa, Deus mostrando o poder dele na nossa fraqueza. Ao longo das próximas lições, quando a gente for fundo em cada personagem, a meta vai ser sempre essa. Não idolatrar a pessoa, mas ver a mão de Deus agindo nela, através dela. Aprendendo tanto com os acertos, que mostram a graça que capacita, quanto com os erros, que mostram a graça que perdoa e restaura. Portanto, a proposta é uma jornada mesmo, né, de aprendizado que busca transformar a gente. Que cada um que acompanhar esse estudo possa se ver nesses espelhos da Bíblia, identificar os próprios desafios, as lutas, e se sentir inspirado a buscar uma caminhada mais funda de fé, de dependência, de obediência,
sabendo que a força vem do alto, pela ação indispensável do Espírito Santo. Exatamente. É um convite para ver a Bíblia não como um livro de regra distante ou história desconectada, mas como um guia vivo, relevante para nossa própria caminhada espiritual, cheio de exemplos que mostram o caminho, que a gente possa entrar nesse estudo de coração aberto para aprender e ser transformado. Com certeza. Que todos se sintam aí motivados a mergulhar fundo em cada lição que vem pela frente. E assim a gente chega ao fim desse nosso resumo de hoje, né? E damos início a esse trimestre. Isso mesmo. Aproveita que está começando agora, convida alguém para se matricular na escola dominical, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e irmãos na fé. Vamos juntos explorar essas histórias tão inspiradoras. Esperamos vocês na próxima análise. Que Deus abençoe muito sua vida e até a próxima lição. E fica aí a reflexão, né? Quando a gente olha para esses gigantes da fé, com toda a complexidade humana deles, talvez a pergunta mais importante não seja como é que eles conseguiram, mas sim, será que eu estou buscando a mesma fonte de força e dependendo da mesma ação do Espírito para viver a minha própria história de fidelidade hoje? Fica a pergunta. EBD Fiel. Fiel à palavra.